Mas me falta falar de um outro tipo que eu havia considerado aqui. O que acontece, de acordo com a Bíblia, com as pessoas que decidem hoje e mudam de ideia? Decidem e mudam de ideia. Decidem e voltam atrás. O que acontece com essas pessoas, de acordo com a Bíblia? Como exemplo claro disso, nós temos aqui o Saul. Saul tinha um pacto com Deus. Se você ler a história de Saul, você vai observar que ele recebeu o espírito dos profetas, que ele profetizava, que ele estava cheio do poder de Deus e do Espírito de Deus. Mas Saul, ele agiu de forma diferente dessa maneira que José agiu. Ele era flexível demais. Na mesma hora que ele creu em Deus e recebeu a bênção de Deus, a mesma hora que ele estava disposto a obedecer a Deus, ele já agia por conta própria, e ele já fazia as coisas de acordo com a sua vontade, e não com a vontade de Deus, e ele já desobedecia a palavra de Deus. Saul era desse tipo, que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Hoje tem comunhão com Deus, amanhã sabe-se lá. Hoje fala alguma coisa para Deus, amanhã esquece do que falou. Hoje tem um compromisso com Deus, amanhã já não tem mais. Saul era esse tipo de gente. E como é que Deus trata esse tipo de gente? Do mesmo jeito que trata quem é firme no propósito? Não, senão Deus seria injusto. Deus não pode tratar quem é firme no propósito com Ele de uma maneira e quem é volúvel de outra maneira, senão Ele não está fazendo justiça. Então Deus trata de forma específica aquele que é firme no propósito com Ele, e Deus trata de uma forma própria aquele que é volúvel, que hoje está de uma forma, amanhã está de outra, que hoje fala de um jeito, amanhã fala de outro, que hoje obedece, amanhã desobedece, que obedece uma coisa, mas não obedece outra, que faz de um jeito, mas não faz do outro, que faz o que ele quer, mas não faz o que Deus quer. Tem hora que faz o que Deus quer, mas está sempre querendo fazer o que ele quer. Esse tipo de gente tem um tipo de tratamento diferenciado. E Saul representa o tratamento de Deus para esse tipo de comportamento. Certo, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Não é Gênesis. Para falar de Saul é 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos conhecer então a história do Saul rapidamente. 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13. Um pequeno acontecimento que foi decisivo na história de Saul. 1 Samuel 13, 13 diz assim, ó: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora olha só, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus levantou Saul como rei, para que os seus descendentes reinassem sobre Israel para sempre. Deus levantou a Saul com uma bênção completa, um propósito definido, de abençoá-lo e colocá-lo como rei através dos seus descendentes para sempre no reino de Israel. Mas por causa dessa condição volúvel de Saul, de não firmar, de não se estabelecer na presença de Deus, olha só o que aconteceu aqui, ó.
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Samuel, o profeta, disse: agiste loucamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque ele não guardou. Numa dessas idas e vindas dele, Deus se irritou com ele e tirou tudo dele, e tirou o reino dele, e tirou o cetro dele, e levantou outro rei, que foi Davi, e colocou no lugar de Saul. Porque Deus trata aquele que não tem firmeza, aquele que não continua, aquele que muda de ideia, dessa forma. Deus não confirma quem muda de propósito. Tem muita gente que anda atrás de bênçãos, de profecias, de promessas, de milagres, sem observar esse detalhe. São pessoas que estão querendo a bênção de Deus, mas que não têm a firmeza de propósito de José. Antes são volúveis como Saul, e hoje dizem para Deus que vão fazer, e amanhã não fazem. Que chegam na igreja e se comportam de uma forma, fora da igreja se comportam de outra. E essas pessoas, elas continuam esperando a bênção de Deus, achando que a bênção de Deus vai chegar para elas com esse comportamento, assim como chega para aquele que tem firmeza e que serve a Deus num propósito firme. Essas pessoas, elas estão perdendo seu tempo, porque não existe respaldo no comportamento divino, nos princípios de Deus, para que essa expectativa se realize, porque Deus trata de uma forma as pessoas firmadas no compromisso com Ele, e Deus trata de outra forma as pessoas que não têm compromisso com Ele. Não adianta esperar a bênção de Deus sem compromisso com Deus. Deus quer abençoar como quis abençoar Saul, mas o comportamento de Saul fez com que Deus levantasse outro rei e tirasse Saul do trono que ele havia lhe dado. Deus não mudou. Deus é poderoso para abençoar a pessoa hoje, agora. Mas às vezes Ele não abençoa, porque a pessoa não tem firmeza, a pessoa não é confiável, a pessoa não tem palavra para com Ele, a pessoa não tem compromisso para com Ele, a pessoa fala de um jeito e age de outro jeito. Então ele promete para a pessoa: eu vou te dar isso, eu vou fazer isso para você. No dia que você tiver compromisso comigo, eu irei fazer isso para você. E a pessoa fica sem ter compromisso com Deus, esperando coisas que Ele só faz para quem tem compromisso com Ele. Viagem perdida. Viagem perdida. Igrejas que prometem bênçãos sem colocar os pingos nos is, está enganando as pessoas. Deus tem um sistema, tem um princípio, e Ele não altera o princípio dele porque alguém achou que Ele deve alterar. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Mas Jesus mudou. Jesus não mudou isso não. Jesus não mudou nada disso não. Você sabe por que Jesus é o cabeça da igreja? Você sabe por que Jesus é o Senhor dos céus e da terra? Você sabe por que Jesus está realmente acima de tudo e de todos? Foi porque Ele foi firme
no Calvário. Ele foi firme com a cruz nas costas. Ele foi firme quando estava sendo pregado naquela cruz com aqueles cravos malditos dos soldados romanos. E ele foi perfurado de um lado e foi perfurado do outro e foi colocado naquela cruz. Depois pregaram seus pés, jogaram aquela cruz com ele pregado dentro de um buraco, e o corpo dele se moveu, e a mão que já estava perfurada rasgou-se com o impacto daquela cruz no fundo do buraco. E Jesus olhou e disse simplesmente: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Da boca dele não saiu murmuração, não saiu lamento, dos olhos dele não saíram arrependimento. Jesus concordou plenamente com Deus no seu Calvário, com a sua cruz. Jesus não negou quando foi tentado até a última consequência. E é isso que Deus espera do homem. Que ele haja como José, que ele haja como Jesus, para que possa ser abençoado por Deus. Amém, irmãos? Quero trazer essa palavra como estímulo para você nessa noite, certo? Para dizer para você que você não precisa de subir um morro, você não precisa de matar um dragão, você não precisa de caminhar descalço em cima de pedra, você não precisa de viajar para aqui, para ali, para acolá, você não precisa de nada disso, você não precisa de andar de carro de boi, você não precisa de nada disso, você só precisa ser firme no seu propósito com Deus e de buscar o Espírito Santo de Deus, que Deus vai transformar a sua vida. Se você passar pelo Calvário como Cristo passou, se você não negar a sua fé, se você for firme, continuar firme no seu propósito com Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te socorrer, Ele vai te salvar completamente, Ele vai amparar sua família, Ele vai honrar os seus filhos, Ele vai levantar você com poder sobre a face dessa terra, porque é isso que Ele faz para aqueles que são firmes no propósito com Ele. Amém, irmãos?